Até a Vista Querida é um filme americano de 1944, dirigido por Edward Dmytryk e estrelado por Dick Powell, Claire Trevor, Anne Shirley e Otto Kruger. Após ser contratado para encontrar a namorada de um ex-presidiário, Philip Marlowe se envolve em uma complexa teia de mistério e traições. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 182 da lista, e esse filme é uma adaptação do livro do Raymond Chandler, lançado aqui no Brasil como Adeus Minha Querida, o livro, pelo menos na versão mais recente que eu encontro. O livro em inglês é Farewell My Lovely, que aparentemente foi o título original do filme, mas as pessoas ficaram confusas. As pessoas ficaram confusas porque o Dick Powell, que faz o principal, é um ator que a gente já viu aqui algumas vezes fazendo um musical. Lembra naquela época que a gente assistiu alguns filmes musicais? Teve o Rua 43, teve as moças lá de... como é que era? As Caçadoras de Ouro de 1933, uma coisa assim. Enfim, dois daqueles filmes, se eu não me engano, são estrelados por ele, ou três daqueles filmes são estrelados por ele. E aí, aparentemente, ao longo dos anos, os musicais continuavam sendo feitos, né? A gente não viu mais nenhum aqui, mas continuava tendo musical, continuava sendo uma coisa muito popular. Eu acho que, de repente, eles não se mantiveram tão relevantes, e aí não tem nenhum na lista, depois de um certo período. Mas é uma coisa que continuava acontecendo, e o Dick Powell continuou estrelando muitos deles. Então, aparentemente, quando as pessoas fizeram ali aquelas exibições de teste, as pessoas foram ver esse filme com esse título original que no fim bate com o título em português, né? Até a Vista Querida. Eles achavam que era um filme musical, mais um musical com o Dick Powell. Só que aí o que aconteceu foi que lá nos Estados Unidos eles mudaram o título do filme e virou Murder My Sweet. Alguma coisa como, sei lá, Assassinato Minha Querida. E aí, pra deixar mais claro que era um filme sobre mistério, uma história policial, sei lá. Eu acho engraçado que essa mudança não foi feita no português. De repente, Até a Vista Querida era o nome que o livro tinha aqui. De repente, o livro tinha sido publicado aqui. Provavelmente sim. O Raymond Chandler já era conhecidinho. A gente já viu ele aqui como roteirista do Pacto de Sangue, em que ele fez a adaptação, né? Mas esse é o primeiro filme que a gente vê baseado num livro dele. Mas ele já era famoso e tal. Então, provavelmente o livro tinha saído aqui com esse título e eles botaram esse nome no filme em português por ser o título do livro. Mas no original houve essa mudança aí, porque o público tava confuso com o tipo do filme. Mas enfim, eu tô indo muito longe e vamos falar sobre o filme. O filme conta a história aí do Philip Marlowe. O filme começa com ele sendo interrogado pela polícia, e ele tá, tipo, vendado numa sala de interrogatório com um monte de gente em volta dele, falando que a coisa tá feia pra ele, que ele tá sendo acusado de 2 assassinatos. E aí ele começa a contar a história dele, numa coisa que a gente tem que é, de novo, aquela estrutura de flashback da pessoa contando a história, que a gente viu justamente no Pacto de Sangue. E é interessante porque esses dois filmes são considerados aí meio que o berço do filme noir nos Estados Unidos. São os dois filmes que, tipo, realmente daqui pra frente definiu-se esse gênero. E é interessante que ambos têm essa estrutura de narração de um jeito que o livro não tinha. Ambos têm essa estrutura de o cara fazendo a confissão gravada, né? E esse ele respondendo ali num interrogatório. Aparentemente nenhum dos dois livros tinha isso, né? No outro eu acho que a história é apenas linear, e nesse eu imagino que também fala que a ideia de fazer ela desse jeito, com interrogatório e tal, foi porque o livro é contado na primeira pessoa, narrado na primeira pessoa, e aí pra você manter essa narração em primeira pessoa de um jeito que fizesse sentido, eles criaram essa coisa dele estar respondendo um interrogatório, que eu acho que não é necessário, mas eu acho que é uma boa ideia, e funcionou bem. E aí, bom, a gente volta daí pra ele contando, né, a história que aconteceu, e tudo começa quando um cara foi contratar ele, um brutamontes, assim, um cara enorme, parece que o ator era até lutador de luta livre, alguma coisa assim, aposentado e tal, que faz o papel. E é um cara que acabou de sair da cadeia e tá procurando a namorada e não sabe onde a namorada tá, e contrata o detetive pra achar ela, mas ele é todo bruto, mal encarado, reclama de tudo, reclama fisicamente de tudo, quer brigar com todo mundo. Conforme ele vai investigando esse cara, procurando a namorada do cara, aí ele volta, aparece um outro novo cliente querendo uma outra coisa, querendo uma escolta pra recuperar umas joias, e aí ele fala, tá, tipo, me paga, eu vou, e aí ele vai, só que aí ele é desacordado nessa coisa, tipo, ele toma uma porrada na nuca e é desacordado. Quando ele acorda, o cara que contratou ele tá morto, e aí
ele começa a se envolver nessa coisa por ele estar nesse lugar e não ter morrido, e as pessoas começam a achar que ele tá com alguma coisa e que ele tá com a joia, e na verdade ou ele tá com a joia ou de repente o problema não é esse, o problema é que ele tá envolvido, e aí o outro cara acaba estando envolvido também. E aí assim, eu não vou nem elaborar muito na história, de verdade. Eu geralmente conto as histórias todas do filme aqui, né? É que eu acho que esse filme, e essa pra mim é a crítica principal que eu tenho a fazer a ele, eu gostei do filme, eu gosto do gênero, já falei algumas vezes aqui, filme de suspense, assim, é uma coisa que me agrada, história de detetive e tal, eu gosto de filme noir, mas eu acho que esse filme, ele se perde demais na trama dele, ele quer fazer plot twist atrás de plot twist, porque primeiro você acha que é isso, e aí daqui a pouco você descobre que não era isso, na verdade é essa outra coisa, e aí você descobre que na verdade era uma terceira coisa, e aí não, mas era uma quarta coisa, a um ponto que eu não acho que eu lembro mais, porque é isso, ele foi contratado por um cara pra escoltar o cara, e aí esse cara morreu, e aí nessa hora ele viu uma moça, mas meio rápido, ele tava meio grog e ela foge, aí ele investigando esse cara, encontra uma outra mulher que é casada com um velho, e aí essa mulher é meio golpista, mas eles começam a ter um caso, porque ela fica seduzindo ele, e de novo, todos os homens têm que se apaixonar pelas mulheres e tal, e ela seduz ele, e aí na verdade ela tá dando um golpe no cara, porque é uma mulher mais jovem com um cara, sei lá, de 80 anos, rico, e ela meio que tá dando um golpe nele, mas aí na verdade não, ele tá envolvido, e ele é golpista também, e aí tem a filha dele, e a filha dele não tá envolvida, mas aí o Brutamontes aparece de novo, porque tem um terceiro cara, um outro, que se diz vidente, lê tarô, mas que na verdade é outro golpista, e aí parece que ele e a mulher estão envolvidos pra roubar coisa desse cara mais velho, e aí depois não é isso, porque o cara mais velho tá metido também. É assim, é um caos muito grande. E aí no final a mulher que o Brutamontes estava procurando é essa mulher golpista que tá casada com esse cara idoso, só que, sei lá, com outro cabelo. Sabe, é um caos assim muito grande, muito grande. Eu acho que a ideia de você não saber o que esperar, quando você acha que é uma coisa, na verdade é outra, é boa. Eu gosto de plot twist, mas eu acho que o filme se perde demais. É muito plot twist. É plot twist demais, assim, ele perde a mão, sabe? Eu acho que ele perde a mão. Mas enfim, a história do filme é isso aí que acontece no filme, até onde eu sou capaz de falar. A gente já tinha tido algumas adaptações de livros do Raymond Chandler nessa época, inclusive este livro já tinha sido adaptado para o cinema, mas ele tinha sido adaptado numa adaptação muito livre, que não usava o personagem Philip Marlowe, que aparentemente é um personagem que o Chandler usou em mais de um livro. É meio que o detetive famoso dele ali, e se tornou um estereótipo de detetive no geral, assim, principalmente no cinema, mas também na literatura. O outro filme tinha tirado o personagem e feito, sei lá, várias liberdades aí, mas a RKO, que foi quem tinha feito o outro filme, tinha comprado os direitos pra fazer o filme, pensou, tipo, tinha saído o outro Pacto de Sangue, quer dizer, saiu 5 meses antes, eu não sei em que momento ali eles começaram a filmar, mas aí, tipo, em algum momento eles viram que isso era uma coisa que tava fazendo sucesso, que de repente era uma boa ideia, e eles pensaram, olha, a gente já tem os direitos desse livro, vamos tentar refilmar. A filmagem anterior não era tão antiga, mas vamos tentar filmar, tipo, mais fiel ao livro, pegando o personagem, fazendo a mesma coisa e tal. A gente já tem os direitos, vamos aproveitar e vamos fazer. O outro filme tinha sido feito em 42, então 2 anos antes só, mas eles resolveram fazer mesmo assim e deu certo, aparentemente. Parece que houve muita relutância em usar o Dick Powell. O Dick Powell era contratado da RKO pra fazer musicais, mas ele tava cansado de fazer musical, ele não queria mais, ele não queria ser mais esse ator que era conhecido apenas por isso. Eu comentei aqui na época que a gente viu o filme, os musicais dele, alguns pelo menos, que eu na verdade não gostei dele nos filmes. Eu não acho que ele era um bom ator ali, mas ele era famoso por isso, o público gostava dele nisso, ele era bem sucedido nessa área, sendo aí um ator famoso e respeitado de musicais, um filme com o nome dele, né, já vendia mais fácil. Mas ele tava aí com essa vontade muito grande e ele insistiu muito pra tentar conseguir esse papel, que não queriam dar pra ele, mas ele fez um teste. Falaram, tipo, então faz um teste aí, mostra como é que você faria o papel e tal. E aparentemente gostaram do teste, acabou dando certo. E ele acabou daí pra frente, não fazendo mais musicais, ou talvez fazendo muito pouco, não sei. Mas acabou fazendo muitos filmes desse tipo. Acabou virando aí um ator de detetives. E inclusive o
próprio Chandler, que também não gostava da ideia de ter o Dick Powell fazendo o Philip Marlowe, gostou muito do resultado final, achou que ele fez um ótimo Philip Marlowe e só mudou um pouco de ideia depois que ele viu o Humphrey Bogart fazendo o papel, que é um filme que a gente vai ver aqui ainda, talvez muito em breve, eu não reparei de que ano que é, mas a gente ainda vai ver o Humphrey Bogart fazendo esse personagem numa adaptação aí de outro livro do Raymond Chandler. Parece que alguns pontos do livro tiveram que ser ou removidos ou reduzidos no filme, por conta da censura, né? Aparentemente havia um personagem gay no livro, que a gente não tem isso no filme, e aqui pelo jeito que fala, eu entendo que isso era explícito no livro. Diferente lá do Falcão Maltês, que as pessoas falam que dá pra ver isso nas entrelinhas, mas a coisa nunca diz, do jeito que fala aqui, sem ter lido, eu entendo que isso é explícito no livro, mas é uma coisa que teve que ser tirada do filme. Um desses criminosos aí que aparece na história, aparentemente, no livro, vendia droga pra elite, isso também teve que ser removido. Eu acho que tanto o assunto drogas é um assunto que a gente não tem visto, né? Quanto a ideia de vender pra gente rica, eu acho que também era um problema pra produção. Uma que parece interessante é que tem um outro detalhe do que tem no livro que não tem no filme, mas que esse foi removido não por causa da censura. Parece que no livro tem uma trama sobre uns navios de cassino que ficavam na costa, na verdade fora da costa, tipo, oficialmente fora do país, né? Pra poder ter a brecha na lei, em Los Angeles. E esses navios era tipo, os ricos iam lá jogar e coisas assim, era essa coisa clandestina, né, funcionando ali. E aparentemente isso foi removido do filme porque um mafioso real tinha isso, e esse lugar era frequentado por muita gente importante de Hollywood. Então eles ficaram com medo que isso fosse chamar a atenção dessa coisa que acontecia de verdade, se aparecesse no filme, e era uma coisa que era frequentada por gente de Hollywood, então eles não queriam se dispor com o cara que era, sei lá, amigo deles ali, né? Já que o pessoal de Hollywood tava indo lá jogar também e curtir esse lugar e tal. Então eles tiraram, não por causa da censura, mas porque era essa coisa que existia na vida real e eles não queriam que nenhuma atenção fosse jogada em cima disso, porque eles estavam lá participando, né? E aí é isso, aparentemente a crítica gostou do filme, assim, sem muito entusiasmo, mas a crítica gostou, o público gostou, não foi um imenso sucesso pelo que eu entendo. O filme gerou lucro, ok, assim, dentro do esperado. A RKO eu sinto que era essa empresa que fazia até umas coisas um pouco arriscadas de vez em quando. A gente tem uns filmes aí que parecem muito experimentais, né? Tipo King Kong é da RKO, né? A Branca de Neve do Walt Disney foi da RKO. Os filmes da Disney são da RKO e eu acho que nesse momento já era um sucesso garantido, mas quando Branca de Neve foi feito, ainda era essa coisa, tipo, eu não acho que as pessoas vão querer ver um longa-metragem de animação, sabe? A RKO meio que encarou esse risco ali. Então a RKO era essa empresa que arriscava, e arriscava fazendo coisas que se tornaram grandes sucessos e que são filmes muito respeitados até hoje, com frequência, mas eu sinto que eles não eram essa empresa das superproduções gigantescas, como era uma Warner, uma Fox, né? São até hoje, às vezes. Tirando compras aí que elas não são mais donas de si mesmas, mas são nomes ainda que a gente reconhece como produtoras de grandes superproduções. A RKO eu sinto que não era. Cidadão Kane é da RKO. Então, eu sinto que eles arriscavam muito, mas as produções deles estavam sempre ali num limite, assim, né? Não faziam filmes de milhões, também acabavam não arrecadando milhões. Mas enfim, então é isso. O filme foi esse sucesso aí, mas um sucesso, ok, moderado. Vamos dar uma olhada no que o livro diz sobre esse? Olha, o livro me diz uma coisa que eu acho que faz sentido com o que eu falei sobre a história do filme. Porque ele diz assim: o livro é um dos vários romances... O livro, no caso, o livro no qual esse filme foi adaptado, né? É um dos vários romances protagonizados por Marlowe que Chandler elaborou a partir de diversas novelas anteriores, mais cruas, o que explica por que a trama possui tantos fios que acabam se interligando através de coincidências estranhas e improváveis. Então, eu acho que entra naquele negócio que eu falei sobre ser confuso, sobre parecer que tem um monte de reviravolta acontecendo uma atrás da outra e é isso, e que encaixa aqui, e que não, na verdade, era outra coisa. Eu acho que de repente vem disso, do fato de ser uma mescla de várias histórias, mas aparentemente o livro já era essa mescla, né? E bom, pelo que a gente tem de informação aí, parece que o livro tinha mais coisa ainda, tinha mais tramas ainda enfiadas ali no meio que foram tiradas do filme, né? Então parece mais caótico ainda do que o filme já é. O livro comenta muito por alto uma cena que eu gostei bastante, eu esqueci de falar sobre ela. Num determinado momento do filme, o Marlowe é capturado por esse pessoal aí que ele tá meio que investigando, que acham que ele sabe onde a joia tá e na verdade ele não sabe e tal. E ele fica preso e eles começam a injetar alguma droga nele, que nunca diz qual é, mas enfim. Eles começam a injetar droga nele e a gente tem uma
cena dele alucinando. E eu achei essa cena muito boa. E eu acho que é uma cena que, na minha cabeça, de não tendo visto tantos assim, é uma coisa clássica do filme noir, a cena da alucinação. Pra mim parece que é uma coisa clássica, que o Pacto de Sangue não tinha, né? Mas que eu acho que outros filmes depois desse fizeram também. É uma cena que eu acho que é muito legal. Ele fica, em um dos momentos, é uma coisa meio sem fundo, né? Você não tem meio que um cenário, é tudo meio preto ou formas aleatórias, texturas assim. E aí você tem, por exemplo, uma cena em que ele tá, tipo, várias portas na frente dele, e são só portas, assim, né? Não tem nada em volta, mas aí ele vai e aí atrás dele tá vindo o cara com uma seringa pra injetar mais droga nele. E ele, tipo, fica desesperado pra abrir a porta, e ele abre e ele fecha a porta. E aí ele sente um alívio, e ele vai pra próxima porta, e ele tenta abrir a porta, demora um pouquinho e abre a porta. Enquanto esse cara com a seringa, ele passa como um fantasma por todas as portas, assim. Eu achei essa cena muito legal. É isso, é essa representação da alucinação que ele tá tendo ali naquele momento. Que, de novo, não sabendo muito, eu acho que é um tipo de cena. A cena da alucinação, eu acho que é uma coisa que se tornou frequente no filme noir. Mas eu acho que foi muito boa aqui. Eu acho que é uma cena bem legal, que a gente não tinha visto ainda. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que o Jake Powell tá melhor aqui do que nos musicais, na minha opinião, meio vaga, porque eu não lembro tanto assim. Eu só lembro que eu não gostei dele nos musicais. Eu também não acho que ele tá incrível, não. Eu sei que eu vi que as pessoas na época reclamaram um pouco, que acharam que ele é muito meio comédia, sabe? Que ele interpreta o personagem de um jeito meio puxado pra comédia, e que isso não combinaria com o personagem que é pra ser tipo um detetive durão, assim. Mas aí, sinceramente, eu prefiro esse detetive com toques de comédia. Eu acho que é um personagem que sobreviveu muito melhor, na minha opinião, o detetive com toques de comédia. Então, não sei. Mas acho que é isso, é um filme bom. É um filme interessante, é um gênero que eu gosto, então eu acabo gostando mais fácil, mas acho que é um filme que foi legal de assistir, e não sei o que temos mais de filme noir pela frente, espero termos mais, porque quero ver mais, porque é um gênero realmente que eu sinto que eu gosto, mas eu conheço pouco, e é isso. A gente vai ficando por aqui. Diga aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse filme, se vocês gostaram, deem suas opiniões aí pra gente poder conversar a respeito. Em breve nós estamos de volta com mais um vídeo. É isso, até a próxima. Valeu, até mais!